Olá, vamos continuar falando um pouco, complementando sobre os fundamentos em taxonomia e sistemática. Eu trouxe aqui para vocês os principais livros utilizados, para preparar esse conteúdo, que é o Rupert Barnes, Zoologia dos Invertebrados, o Zoologia Geral do Storer e o Papavero. Então, é importante destacar para vocês que nesse vídeo eu vou estar abordando sobre as hipóteses evolutivas para a origem dos multicelulares, tá? Então aí, né, nesse processo, conseguindo observar como que um indivíduo unicelular provavelmente evoluiu para multicelular, a gente também acaba falando um pouco sobre esse processo de evolução dos grupos dos invertebrados, tá? Então aqui eu citei, né, o principal conteúdo desse vídeo, que seria essa evolução para os grupos dos invertebrados, porque nós vamos estudar posteriormente, né, começando pelos protozoários, falar um pouco sobre a hipótese da celularização, a hipótese colonial e a hipótese simbionte. Então são as três hipóteses feitas para tentar explicar a evolução dos multicelulares. Nós temos aqui só para vocês entenderem melhor como que seria esse processo de evolução dos invertebrados. Primeiramente, né, conforme hipóteses de alguns cientistas, teria surgido os indivíduos procariontes, que seria do reino Monera, e a partir de um indivíduo procarionte se originou os protistas. Depois viriam então os multicelulares, e dentre os multicelulares nós teríamos os indivíduos eucariontes, são os indivíduos que apresentam células com o núcleo conservado por uma membrana, né, protegido por uma membrana, para que esse núcleo não ficasse disperso ali no citoplasma. E além disso, surge junto as organelas membranosas, tá? A partir da própria membrana celular ali, e existem algumas teorias em relação a algumas estruturas também, tá? E aí, dentro dos eucariontes, nós temos o fungi, o plante e o animalia, tá? Então, o que acontece? Nós temos três teorias que são mais utilizadas, né, para tentar explicar essa origem dos metazoários a partir de um ancestral unicelular, tá? Então, nós temos aqui a primeira teoria, que ela aborda que os metazoários surgiram a partir de uma forma sincicial, ciliada, e como se fosse assim. Eles se baseiam para montar essas hipóteses relacionada com alguns tipos celulares que existem em alguns organismos viventes atualmente. Então, se vocês observarem, a gente vai estudar também, com base no estudo dos protozoários, vocês vão ver alguns unicelulares parecido com esse representante. Então, é como se fosse assim: existia um indivíduo unicelular, e esse indivíduo, em determinado momento, o núcleo dele começa, esses pontinhos, nessa primeira imagem aqui que vocês observam, que eu estou apontando com a seta em vermelho, seria um animal unicelular com vários cílios. Ele foi baseado até na imagem do paramécio, que a gente vai estudar também, né, que é um protozoário ciliado, e que esse indivíduo, em determinado momento, ele começa a sofrer divisão dos núcleos celulares dele dentro do próprio corpo, que são aqui representados por esses pontinhos, tá? E aí, em determinado momento, a própria célula, ela passa essa célula, ela passa a partir da própria membrana formar compartimentalização dentro do próprio corpo,
como está aqui na segunda imagem. Então, ao entorno desses núcleos, a membrana desse animal, a membrana celular, começa a envolver esses núcleos, fazendo como se fosse uma compartimentalização desses núcleos, formando várias células. Por isso é chamado de teoria da celularização. A outra teoria que os cientistas tentam utilizar para explicar sobre esse processo de evolução para os multicelulares, eles pegam, células que principalmente semelhantes às células que compõem o filo porífera, que são das esponjas marinhas e que são considerados um dos filos basais ali, mais basais, por não apresentar tecido verdadeiro, mas eles apresentam algumas células diferenciadas. E aí eles partem de uma célula semelhante a essa célula representada nessa primeira imagem que eu tô agora pintando em vermelho para destacar para vocês, que seria baseada no que nós chamamos de coanócitos, um tipo de célula específica lá nos poríferos, assim como também nós temos células com essas características dentro dos protozoários que nós vamos estudar também, tá? E aí, essas células começam a viver, conforme a teoria, elas passam a viver de forma em agrupamentos e começam a buscar essa forma de vida porque começa a ficar mais fácil para a apreensão de alimentos. Então, quando elas se reúnem e formam colônias, percebe-se que o alimento consegue ficar preso em algum local e fica bem mais fácil para elas assimilarem o alimento do que elas viverem sozinhas e cada uma buscar o seu alimento. E dessa forma, eles discutem falando que, então, a partir do momento que essas células começam a viver em colônia, elas começam a se reproduzir também e formar indivíduos diferenciados, e aí eles começam a se associar, viverem somente dessa forma. E aí nós temos aqui representando nessa terceira imagem um indivíduo multicelular, e aqui a gente já consegue até ver diferenciações de células. Então, ao entorno vocês vão perceber essas células arredondadinhas, parecidas com a célula inicial, e no interior deles uma célula diferente, sem esses flagelos, tá? E aí eles discutem sobre essa diferenciação das células e acaba formando um organismo multicelulares, tá? A terceira hipótese seria a seguinte, que na realidade, aqui demonstrando para vocês, 3 tipos de células diferentes começam a viver em simbiose, tá? Então aqui a gente teria 3 representantes diferentes, também baseados nos moldes de protozoários e também de células que compõem lá os poríferas. Eles utilizam muito essas células semelhantes aos poríferos porque são os primeiros indivíduos multicelulares que nós temos, tá? E aí que esses indivíduos começam a viver em simbiose, um beneficia o outro e acaba originando, então, um organismo multicelular e cada um com sua função ali nessa associação, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês uma árvore, para tentar demonstrar, então, essa origem baseada em um indivíduo unicelular, representada aqui como se fosse uma célula, na base dessa árvore filogenética aqui, e que essa célula seria responsável para originar todos os demais grupos dentro dessa árvore. Que a gente fala,
que a gente discutiu em relação lá aos teóricos sobre a questão de um grupo monofilético que se originou a partir de um único ancestral, tá? Então, aqui seria um indivíduo com características de um indivíduo procarionte, né? Um indivíduo considerado como basal, primitivo, e que originou. Então, primeiramente, a gente vê que a raiz dessa árvore aqui vai partir para os porífera, que seria o grupo mais basal em relação aos multicelulares, né? Isso é, animais formados e caracterizados por ter várias células, com as suas características específicas. Lembrando que eu já até havia comentado com vocês que os poríferas não apresentam tecido verdadeiros, tá? Os poríferos estão dentro daquele grupo que não apresenta tecido nervoso e nem tecido muscular, certo? A próxima raiz daria então origem aos quinidários, que são as medusas, as hidras, né? Ele acaba apresentando algumas características um pouco mais diferenciadas dos poríferos. Aqui eles já apresentam tecidos verdadeiros, mas ainda bem simples, né? Não tem uma complexidade tão grande. Então surgem na próxima raiz depois os plateumintos, depois vão surgindo os demais grupos que a gente vai encontrando na cadeia, com a ramificação aqui para os cordados, tá? E uma ramificação aqui para os invertebrados, tá? E aí só aqui depois, quando a gente chegar nessa ramificação para os cordados, aí eu explico para vocês como seria essa questão. Ah, professora, aqui os equinodermos estão pro lado dos cordados. É que eu vou explicar para vocês depois que os equinodermos, por mais que a gente não entre no grupo que a gente vai estudar, mas só para vocês entenderem um pouquinho, que eles são considerados como um grupo de transição, que seria a transição dos invertebrados para os cordados, mas eles ainda se mantêm como invertebrados, mas por eles darem esse encaminhamento lá para os cordados, que vão originar os vertebrados, né, que estão lá no topo dessa filogenia, dessa ramificação. Então, a gente vai entender um pouquinho mais para frente, tá? Não quero confundir muito a cabeça de vocês agora. Então, é só para vocês entenderem mais ou menos como seria esse processo de evolução, né, dos invertebrados, tá? Que é por onde nós vamos iniciar falando. Então, a gente vai caminhar por todo esse processo, mas a gente parte, então, dos invertebrados, né? E aí, depois a gente vai falar dos cordados, certinho? Tá? Aqui eu trouxe uma outra forma de representar essa filogenia, tá? É só para vocês visualizarem mesmo e entender um pouquinho mais sobre. E aí aqui eu finalizo com vocês esse vídeo falando sobre a evolução dos multicelulares. Até breve e um grande abraço.